Deixa a Isabel entrar. Ela tá mais, hein? Ela tem 15 já, 18 aí. Eu vou ligar pra Isabel pra ele. Aqui tem que ver se ela entra aí. Pronto? Não, já o pessoal já tá entrando. Ó, Maria Cecília. Boa tarde, doutor Mourão. Meire Amaral, DP. Mirella. Isabel. Isabel. Isabel ainda não entrou. É 3:03. Mandando falando aí pro pessoal que a gente tá só esperando a Isabel entrar. Pode ir? Estamos dando os últimos retoques, os últimos detalhes. Começamos agora mesmo. Boa tarde a todos que estão chegando. Estão dando olá, dizendo que chegaram. E estou só aguardando o contato da Isabel Rosa para que a gente possa começar. E aí, tu já tá online, não? Eu não tô te vendo. Pede pra participar, por favor. Viu? O ideal é colocar em modo avião e deixar só no Wi-Fi. Faça aí o teste de se o pessoal tá ouvindo direitinho. Ok. Alguém pode responder aí se está ouvindo bem, se está tudo ok, se está conseguindo ouvir bem, se está claro, hein, Larissa? Estão ouvindo bem todos? Aqui, Isabel entrou. Então vamos. Ela tá só. Vai só. Ó, aguardando Isabel Gugel entrar. Conectando. Pronto. Fala, Isabel, vê se tu tá vivo. Boa tarde, professor Mourão. Boa tarde, Bebel. Boa tarde, Maria Cecília. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, professora Zilma, a equipe e a criadora da Universidade Sem Fronteiras. É uma alegria estar aqui para ouvir o professor Mourão, que já é super conhecido, né? E eu queria só dar uma informação para quem não tem uma convivência mais próxima com o professor Mourão. O professor Mourão é além de poeta, de escrever, ele é um grande apreciador das artes. Ele tem um ouvido afinadíssimo, claro, pela escuta. Então, é um homem que gosta muito de música e das artes visuais. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo já nos deu mostras suficientes de como a arte pode
talvez, de algum modo, nos amparar. Mas a gente está aqui para escutar o professor Mourão. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. De saída, agradecer a participação de todos num sábado de sol, num sábado que poderia ser de praia, feijoada e um grupo de pagode, não é? A gente está aqui querendo falar de coisas sérias. Prometo que não vai ser sério. Séria já está sendo muito a nossa vida nesse dia a dia. E o tema que foi proposto foi o seguinte: as emoções no compasso. Eu tinha botado da crise, mas resolveram botar no plural, das crises. Então o negócio é mais pesado ainda. Mas vamos lá. Sobretudo, um pouco um olhar sobre esse momento que nós estamos vivendo, que chama um momento de pandemia, de que estamos confinados, que estamos com medo. Mas eu não vou falar essas coisas, nem muito bem nos dizer, use máscara, não saia de casa, use álcool, gel, não sei o quê. Isso já está, eu próprio já estou aborrecido com essas recomendações. Quero falar de outra forma. Dizer que eu fui olhar e um dos primeiros estudiosos dessa questão das emoções. O que são emoções? É aquilo que disse o Roberto Carlos, né? Para falar o que a Isabel propôs. Quando eu estou aqui vivendo esses momentos lindos, são tantas emoções. Quer dizer, as emoções são reações do nosso aparelho psíquico, mas esse aparelho psíquico ele não vive no abstrato, ele está dentro de nós e ele interage com a dimensão física, com o corpo, com os órgãos que nos compõem, com o coração, com as tripas, com o pâncreas, com o fígado, enfim, as emoções elas têm a ver com o externo, aquilo que sensibiliza e é registrado por nossos sentimentos, por nossos órgãos de captação, o sistema de informação que cada um tem, que é um sistema de informação privado, apesar de muitas dessas informações terem sido codificadas através da educação. Vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Pois bem, esse cientista, que é um psicólogo, o Paul Ekman, ele diz que nós temos 6 emoções fundamentais. Não estão em ordem de importância, mas apenas porque tem que ter uma de cada vez. A primeira delas seria, das emoções, a alegria. A alegria. E, a partir daí, os ilustradores, os cartunistas, e até na linguagem virtual a gente usa, né? A gente lê uma mensagem do amigo, a gente bota lá chorando, ou bota rindo, não sei o que e tal. Aquilo foi a emoção que aquela imagem ou mensagem nos causou. Então, a emoção é algo que nasce de fora para dentro. E essas emoções, a primeira delas, a alegria, tem a ver com o sentido do prazer. Os franceses chamam de épanouissement. Quer dizer, a pessoa está plena, né? Depois de um repasto, de uma comida bem gostosa, você, estou feliz. A alegria é uma emoção. Dá para perceber na fisionomia. A outra, ele não deu uma palavra, ele não disse nada, mas pela maneira como eu o vejo, a própria musculatura se contrai, isso seria a raiva. Uma outra emoção, e essa está muito presente no que nós estamos falando, ou a falare, para registrar os portugueses, né?
que eles não dizem no gerúndio, é sempre afflare. Então, o que nós estamos a falar é sobre o medo. O medo. Em italiano, a paura. Né? De repente, a pessoa se sente compelida a manifestar uma emoção. Estou com medo. Né? A criança que está querendo subir a escada rolante e aquele medo, paura, dizem os italianos. Tem uma outra emoção que também é muito forte, muito presente nesse cotidiano nosso, é a tristeza. Tristeza. Tristeza no sentido mais amplo, porque tem o luto. O luto é uma forma de curtir a tristeza, as perdas, e essas perdas podem ser reais ou podem ser ameaças, né? Ameaças de perdas. Rapaz, você sabia, o fulano tal está na UTI e está entubado. Eu fico com medo de que aquilo possa me dar uma tristeza. Tem a surpresa. Surpresa é outra emoção muito importante, faz parte dessa base das 6 emoções fundamentais. E, finalmente, ele cita, o Paul Ekman, o desgosto. Desgosto no sentido de repugnância, nojo, negação, afastamento, rejeição, se quisermos. Aqui começam a entrar as complicações. Essas emoções, elas podem se conjugar, né? Eu posso ter uma alegria e uma tristeza. Pode, pode. Eu estou alegre porque eu consegui, mas muitos dos meus amigos ficaram na estrada ou não conseguiram chegar onde eu estou. Há um misto, não é? Eu escapei, eu não morri, mas meu pai e minha mãe morreram. Aí vem um sentimento de culpa, de será que se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo e tal. A mente é um negócio muito complicado. Então, essas emoções, elas são vivenciadas e elas são acumuladas em nós, fazendo um chamado perfil, que é necessariamente individual. E diante das circunstâncias daquilo que aparece, vai ser minha reação. Ela terá muito a ver com a minha estrutura. Quem me move é o menino que está dentro de mim. Menino no sentido psicanalítico. Aquela criança que aprendeu aquelas vivências. O como reagir e administrar essas emoções. Por isso, é apenas um colorário disso aí, uma consequência disso aí, os nossos filhos vão encarar as emoções conforme tenha sido a aprendizagem deles em relação a essas emoções. Alguns, diante de situações de risco, de problema, de perigo, eles metrizam, controlam as emoções. Outros arreiam e se quebram todo. Tem a ver com a estrutura. Então, nós podemos dizer assim, era bom que eu me conhecesse mais, sabe? Era bom que eu soubesse mais de mim. Era bom que eu... Um fogão, uma geladeira. Mas como é que eu funciono? Como é que, diante de determinada emoção, eu reajo? E por que eu reajo assim? O grande barbudo de Viena, o Sigmund Freud, ele dizia que a grande viagem, a viagem desafiadora, é aquela para dentro de nós mesmos. Para dentro de nós mesmos. Para nos conhecermos. Que ele se baseia até
num lema grego, conhece-te a ti mesmo, que havia escrito no portal de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Eu me conheço? O remédio, a gente estuda na faculdade, os médicos, as dosagens. É 20 miligramas, é 30, de 8 em 8 horas. Como é que eu devo ser prescrito? Diante das emoções, a minha dosagem tem que ser aumentada ou diminuída? E aqui aparece um problema em relação a essas crises, sobretudo focando mais diretamente no coronavírus, é que ele teve algumas características que tornaram o apelo à minha estrutura com mais veemência. O tal do decifra-me ou devoro-te. Eu acho que é isso que deve ter escrito na bandeira dos vírus, sabe? Decifra-me ou devoro-te. E essa sigla bate na cara da gente com muita velocidade, com muito impacto. Ninguém esperava por isso. Quem é que no começo do ano falava que hoje, junho, nós estaríamos nessa situação? É uma mudança muito profunda, é um câmbio, é um bouleversement muito violento, o impacto. E as emoções ficam aperreadas, usando um termo bem cearense, aperreadas. Né? Eu estou aperreado, eu não sei como lidar com essa situação, o impacto. 2, é desconhecido. Se fosse uma seca, talvez que a gente soubesse até como se virar, que é impactante, a seca, para o nordestino, mas nós já conhecemos, sabemos como dela ou com ela lidar. Mas é uma coisa completamente diferente. Os artistas tiveram que, baseado no que a ciência diz, construir uma ilustração para a gente imaginar o que seja. Porque o vírus é tão safado que ele não tem cara. Aí os artistas foram convocados para dar uma cara. Aí a gente vê aquela bola com aqueles pontos, né, vermelhos, róseos, e a gente diz, olha, é um coronavírus. Fruto da criação do homem, dos artistas, que tentam exprimir ou expressar o como seria esse tal coronavírus. Porque, a rigor, ele está por aqui e ninguém o vê. Então, impactante, desconhecido, que pode levar à morte. A única e grande questão do ser humano, segundo Alberto Camus. A morte. Sabia que esse troço pode matar? E nós lidamos com esses dados, essas estatísticas, todos os dias, na televisão, no rádio, por todo canto. A morte. A morte, até sem a roupa cultural que nós criamos ao longo do tempo. Não é? O ritual do que está morrendo, que são que deu um chute aqui, a maneira dos santos óleos, a encomendação, a morte, botar a vela na mão. O acompanhamento, missa de sétimo dia, etc, etc. Tem nada disso. E tem muita gente hoje que está dizendo o que mais dói é que eu não vi minha mãe. O que mais dói é que eu não vi meu filho. Rompe-se até a possibilidade da cultura contribuir. Porque todos os ritos de funeral são para os vivos. Bebel, nós precisamos dessa... Nós precisamos dessa aprendizagem. Não é porque tinha desaparecido aqui, é só bater. E
outro detalhe que também nos toma de assalto é que o vírus é universal. Se vocês não entendiam o que era globalização, tá aí um exemplo bem legal. Não é nem a Coca-Cola, nem o McDonald's. É o coronavírus, o Covid-19. Ele está lá na Patagônia, na Manchúria, em Canindé, em Chicago, em Nova York. Ele não quer saber se o cara é rico, se o cara é pobre, se é negro, se é branco, se... Bom, ele tem uma predileção pelos idosos, por isso a gente tem que se cuidar mais. Mas essa contingência todo, esse perfil todo, nos toma de assombro. E muitas vezes os mecanismos que nós temos de defesa, de proteção, não são suficientes. Eu gostaria de acrescentar um outro detalhe a esses que eu comentei, não é, do impacto desconhecido da morte de Universal, com a história do confinamento. Ou você fica na sua casa, ou você morre. Não tem negócio de 36, porque eu vou ali só conversar com meu amigo, vou só pegar uma gaiola emprestada. Não tem nada disso. Ele pega mesmo. Então, isso é contra o nosso sonho de liberdade, de partilha. E por conta disso tudo, nós ficamos emocionalmente comprometidos. Não vou apresentar, obviamente, receita de bolo. Faça isso, faça aquilo, tenha isso, tenha aquilo. Mas dizer que se você reagiu, se você está preocupado, se você está tenso, se você tem medo, parabéns. Você é humano. Você é humano. E aí eu lembrei-me da canção, não é, Isabel? Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tuas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Pois é, quer dizer, a solidariedade. Nós somos humanos. E para mim, até hoje, a cena que mais me comoveu foi o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Ele sozinho, uma chuva fininha, como se fossem lágrimas de todos nós humanos, ele caminha naquela praça, sozinho. Ele sobe e reza a Deus. Como Deus é importante agora. Como Deus faz falta. Esse Deus que nasce em nós. Isto é, a parte espiritual é uma ferramenta importante. Estou falando como psiquiatra, não é como cristão, não. Eu nunca vi uma freira ou um padre, que eu já tratei um bocado, falar de suicídio. Mesmo se suicidando, eles não falam em suicídio, que é pecado. Pois bem, aquela cena do Papa Francisco e depois a contemplação que ele faz daquele Cristo, o mesmo Cristo que foi pedido na peste. Ora pro nobis, orai por nós, vede-nos misericórdia. Então, talvez que um instrumento importante para nós, nessa hora, é baixar a bola. Eu já vi muita gente dizendo assim, o coronavírus me fez tão pobre, porque eu pensava que eu era rico, eu pensava que eu tinha muitas coisas, mas todas essas coisas, aparentemente que eu tinha, elas são inúteis. Elas não têm aquele valor que eu pensava que tinham. Então, essa crise,
ou essas crises, elas têm também um imenso valor pedagógico de nos fazermos, nos voltarmos para nós mesmos. E aqui cai uma questão de um psiquiatra que ficou muito famoso, o Frank, que é o homem da... Como é que é o nome, Zilma? Ele criou uma corrente na terapia. Viktor Frankl. Ele da logoterapia, que é aquela da resiliência. Enverga, mas não quebra. Nós precisamos falar de nossas emoções. Há momentos que eu tenho medo, há momentos que eu tenho tristeza, mas amanhã eu vou estar melhor. Eu sei que porque vocês gostam de mim, porque nós nos telefonamos, porque nós fazemos live, porque semana passada, sábado, uma hora dessa, nós estávamos um bom pedaço da família reunido através da internet. Então tinha um pessoal nosso, da nossa família em Portugal, um pessoal aqui do Brasil, outro dos Estados Unidos, como se estivéssemos juntos. Gente, nós somos uma família. E essa família, ela precisa ser ampliada. A família dos homens. A família dos seres humanos. Daí porque aquilo que é do outro me concerne. Olha o poeta. Tenho apenas 2 braços e todo o sentimento do mundo. Carlos Drummond. E ele falava no momento do medo. O medo do nazismo, o medo da guerra atômica, o medo disso, o medo daquilo, as emoções aflorando. Tenho apenas 2 braços e todo sentimento do mundo. O que é humano me concerne. Talvez que essa solidariedade, essa disponibilidade nos fortifica. E aí eu lembro do extraordinário professor Paulo Freire. Ninguém é tão rico que não tenha nada a aprender e ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Isto é, a solidariedade humana, porque parece que o vírus é uma agressão a nós humanos. Parece que a Terra, pelo tanto que a gente fez, não está querendo mais a gente aqui, não. Está querendo nos mandar embora. Então, não será uma salvação. Já fizeram uma reportagem na BBC, um documentário, mais ou menos assim. Como seria o mundo sem os seres humanos? Primeira conclusão, os seres humanos podem não existir e a Terra continua. Os rios, as praias, a lua, as montanhas, continua aí, as árvores, os animais. E eles fizeram um documentário que teve um impacto muito grande, né, sobre o que somos e o que representamos para o planeta Terra. Devo ir afunilando agora. Minhas palavras seriam não de conselhos, porque eu acho que cada um tem sua história, cada um tem seu momento. Alguns, inclusive, com que sofrimento tiveram que fazer esse confinamento, às vezes sem poder, e às vezes tendo que sair mesmo, porque senão o patrão corta o ponto ou até dá as contas. Mas parece que ainda haverá seres humanos
para contar essa história. Ainda haverá. E o que é que restará dessa nossa história comum? Da história que cada um viveu. O que é que despertará em nós como projetos? Como é que nós vamos sair dessa? Não me detenho apenas na dimensão. Isabel, vai entrar não. Pode continuar. Não me detenho apenas na parte minha, mas na parte da essência. Vamos ver o que é que a gente tem para conversar, Isabel. Cadê ela? A Isabel Gurgel é nossa amiga, porque é da família, é prima da minha esposa Zilma. Ela é de formação, ela é jornalista, mas tem uma bela formação em ciências sociais. Professor e Mourão. Uma apreciadora do mundo. Apreciadora, ela aprecia, né? No bom sentido nordestino. É uma apreciadora do mundo. Fala lá, Isabel. Professor Mourão, houve falhas aqui na minha escuta por conta da conexão, mas é sempre bom escutar você, né? Nós temos esse privilégio, situações, e agora através do dispositivo aqui. Eu estava lendo os comentários, né, acompanhando, e como nós que estamos lhe escutando estamos reagindo à sua fala. Falhando muito. Tá dando. Tá dando para ouvir, pode falar. Isabel tá picotando. Tenho a impressão que é a quantidade de... Pode. A conexão dela está coisada. Será que é? Dos vários pontos. Vai por escrito. Alô, Isabel, está falhando. O som está picotado. Teria que você fazer a reconexão. Acho que é, não, Bel? Pronto. Agora tá ouvindo, Mourão? Sim, vamos lá. Pronto. Ah, não. Acho que tem muito, não é? Tira os comentários que melhora, né? Foi o que ele disse aí, a pessoa. Aí é o Raimundo. Tem que deixar só o som, Bel. Oi? Pronto. Estão ouvindo? Tá, defasado, mas não tem problema. Agora eu não. escuto bem o Mourão. Ah. Ele está trabalhando aí no som, não é? Pronto, tá ok agora. Tá. Tocou em vários pontos. E nós que estamos escutando, eu vou acompanhando aqui os comentários, as pessoas também e dizendo do quanto e de como a sua fala vai tocando em necessidades delas, necessidades nossas. Não dá certo, não. Melhor ela telefonar. Então, eu pensei... Talvez não, seja... pode falar, Isabel. Tá aí, vou escrever. Mesmo. Pode falar devagar que dá certo. Então, eu pensei, a partir dos comentários lidos pelas pessoas por nós, escutadores, que você poderia falar mais sobre a experiência radical, nossa experiência de desamparo,
diante da morte. Diante da morte. Posso falar? Pode. Então, a partir do que as pessoas pontuaram e do que nós... eu gostaria que você falasse mais sobre a nossa experiência. Bom, o que é que você chama de desamparo nosso? Nós, humanos, diante da morte e do luto. Sim. Nosso desamparo diante da morte e do luto. Agora eu acho que não tem mais tempo. O que nós dissemos foi que nessa crise agora, devido ao processo rápido, impactante da doença, não há tempo, espaço, condições para que sejam feitos aqueles rituais comuns, que são rituais de luto, necessários. Né? A sociedade moderna ela tende a camuflar, fazendo com que a pessoa morre de tarde, 2, 3 horas da tarde, 6 horas já está enterrada. Como se quem não chora pelos seus mortos na hora vai ter que chorar depois. E esse choro depois pode ser algo de muito doloroso a fazer. Esse luto tem que ser curtido, tem que ser realizado. E, para isso, é importante que seja cultivado. Eu já soube de algumas experiências que tenta-se buscar outras alternativas para compensar esses rituais que não puderam ser realizados. São muitas coisas a falar, são muitas coisas a comentar, a dizer, mas a nossa coordenadora geral para assuntos técnicos e logísticos, a Bebel, está dizendo que time is out, que o tempo acabou. E a qualquer instante pode parar de uma vez. Agradeço a participação especial da Isabel e muito carinhosamente de todos aqueles que estavam e estão em contato conosco. Teremos outras oportunidades, por certo, de conversarmos mais. Tá, então vamos... A Universidade Sem Fronteiras agradece a participação de todos. Depois nós vamos ver com calma foi registrado em vídeo e ver se existem perguntas, se existem observações, porque isso é muito importante. E mesmo se quiserem agora, né, podem enviar pelo direct. Eu não sei o que é, não. Como é que é isso, Bebel? Vocês podem enviar pelo direct. Tira a máscara. Não, posso não. Enviar pelo direct os temas que vocês gostariam de elaborar para que a gente possa fazer lives. Então, é só mandar ali uma mensagem para a Universidade Sem Fronteiras que a gente vai elaborando. Queria agradecer. Para a gente fazer em outro momento, tá certo, gente? Desculpa que está querendo encerrar, mas é porque senão a gente não consegue gravar e aí a gente não vai ter esse material. Tchau. Obrigado. E a Universidade Sem Fronteiras está com as aulas ativas, com tudo. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Professor Mourão, Josefa, Esmeraldo, muito obrigada. Cadê a Bia?